Minha melhor amiga de infância virou toda a comunidade contra mim por causa de uma mentira que ela contou sobre eu estar apaixonada pelo noivo dela. Quando eu tinha 26 anos, nos mudamos e nossos vizinhos tinham uma menina da minha idade chamada Bela, de 27 anos. Nós imediatamente nos conectamos e crescemos inseparáveis. Nossas famílias também eram próximas. Eu me mudei para estudar na faculdade, que ficava a algumas horas de distância, enquanto Bela ficou em casa. Ela frequentemente me visitava, ficava comigo e tínhamos ótimos momentos juntas. Eu conheci Barré, um jovem de 26 anos, em uma aula de economia no segundo ano da faculdade e percebi que tínhamos muitos amigos em comum. Ele era um cara inteligente e atraente, então acabamos ficando juntos algumas vezes depois das sessões de estudo. Foi divertido, mas não havia química para um relacionamento de longo prazo, então permanecemos amigos. Nunca chegamos a falar sobre namorar e nossa proximidade diminuiu, mas ainda fazíamos parte de grupos de mensagens e nos víamos frequentemente em festas. Eu apresentei Bela a Barré em uma festa no último ano da faculdade, e foi amor à primeira vista para ela. Ela me interrogou sobre ele e eu contei sobre nosso passado. Ela pareceu bastante chateada por termos ficado juntos, mas eu assegurei que não havia nada romântico ali e que ela tinha minha bênção para investir nele. Eles começaram a namorar e, após alguns meses, oficializaram um relacionamento. Ela estava radiante e eu feliz por ela. Me formei e aceitei um emprego a 6 horas de distância de casa. Logo depois, Bela e Barré se mudaram para morar juntos na minha cidade natal. Eu os visitava frequentemente no início, mas a vida ficou agitada, então passamos a nos ver anualmente nas festas de fim de ano. No último Natal, minha família organizou uma festa na véspera de Natal e Barré pediu Bela em casamento. Foi uma proposta emocionante e todos ficaram entusiasmados por eles. Bela só queria falar sobre os planos do casamento durante as festas e nos divertimos muito planejando juntas. Não havia sinais do que estava por vir nos próximos meses. Eu esperava ser formalmente convidada para ser a madrinha de Bela. Ela havia mencionado isso durante as festas, mas o convite nunca chegou. Ela começou a ignorar minhas ligações, e finalmente, recebi um salve à data pelo correio e ainda não tinha notícias dela sobre estar ou não no casamento. Então, consegui falar com ela por telefone e perguntei. Ela me disse que havia pensado bem e não achava que eu deveria estar no casamento, já que moro tão longe. Ela achou que seria difícil coordenar os eventos do casamento por eu morar longe. Ela escolheu sua prima, que nem gostava muito, como madrinha de honra. Fiquei bastante magoada, pois era sua amiga mais próxima e antiga. Eu a apresentei ao noivo dela e também era amiga dele. Disse a ela que poderia tirar folga do trabalho, comprar passagens de avião, o que fosse necessário para participar. Eu não achava que seria tão difícil quanto ela pensava, mas ela não deu importância. Ela mudou o assunto para perguntar se eu levaria alguém ao casamento. Fiquei confusa com a pergunta, pois tinha acabado de terminar um relacionamento e ela sabia de tudo. Disse que, como não estava namorando ninguém, provavelmente iria sozinha. Ela disse que manteria meu convite para acompanhante aberto até o último minuto e me encorajou a encontrar um par para não ficar sozinha. Achei um gesto simpático, mas a tranquilizei dizendo que estaria bem, com minha família presente e muitos amigos em comum da faculdade. Nos meses seguintes, não tive muito contato com Bela. Talvez devesse ter procurado mais, mas ainda estava magoada por não ter sido convidada para o casamento. Também vi nas redes sociais que ela teve uma festa de noivado sem me contar ou convidar, o que também doeu. Não falei nada, achei que estávamos nos afastando. O que acontece? Então, 6 semanas antes do casamento, Bela me ligou. Uma das madrinhas desistiu e ela esperava que eu pudesse substituí-la. Não participaria dos eventos, pois já estavam marcados, mas estaria na festa de casamento. Fiquei animada e aceitei imediatamente. Ela explicou que o casamento teria uma paleta de cores invertida, com as madrinhas e padrinhos de branco, e ela e o noivo de preto. Isso não me pareceu estranho, pois Bela sempre teve um gosto excêntrico e gostava de se destacar. Ela pediu desculpas pelo aviso tardio e perguntou se eu conseguiria um vestido branco a tempo. Eu já tinha um vestido branco que serviria e mandei uma foto para ela, que aprovou verbalmente com um polegar para cima na conversa de texto. O casamento seria ao meio-dia, então deveríamos nos encontrar para fazer cabelo e maquiagem no local às 8 horas. Saí cedo da casa dos meus pais, vestida com roupas confortáveis, com o vestido na mala, e cumprimentei Bela e as outras meninas. Nós nos divertíamos, bebendo champanhe e nos arrumando. Cerca de 2 horas antes da cerimônia, Bela pediu para que todas colocássemos nossos vestidos para tirarmos algumas fotos. Peguei minha bolsa e fui ao banheiro trocar de roupa e retocar a maquiagem. Quando voltei para o quarto, todas as madrinhas estavam de azul, e eu era a única de branco. Senti um frio no estômago e minha mente voltou à conversa que tive com Bela. Ela havia dito branco, não é? Não poderia ter entendido errado. Eu tinha certeza que ela mencionou a paleta de cores invertida. Isso era uma armadilha. Bela estava no meio do quarto, com um roupão e um olhar resignado. Ela disse à prima que sabia que eu faria algo assim. A prima veio até mim e perguntou o que eu estava vestindo. Gaguejei que Bela tinha me dito para usar branco. Bela nem piscou, apenas riu e disse que, claro, eu teria que fazer o dia ser todo sobre mim. A prima começou a gritar comigo, me acusando de estar apaixonada por Barré e de ser completamente desequilibrada. Eu fiquei paralisada, atordoada com a rapidez com que tudo desandou. Mal consegui encontrar palavras para me defender. Eventualmente, gaguejei que tinha outro vestido na casa dos meus pais e que poderia ir trocar. Bela disse que já sabíamos que era o fim da nossa amizade, que ela já tinha me dado muitas chances e que era hora de eu ir embora. Comecei a chorar. Não entendia o que estava acontecendo ou sobre o que ela falava, mas sabia que era algo muito ruim.
Finalmente, consegui sair e fugir. Deixei todas as minhas coisas no local e corri para o meu carro, indo para casa chorando no vestido branco. Cerca de meia hora depois, meu celular explodiu de mensagens de quase todo mundo que conhecia, dizendo que eu era amarga, que eu precisava superar minha inveja e perguntando como eu poderia fazer aquilo com Bella. Até minha mãe me mandou uma mensagem dizendo quanto estava decepcionada comigo e que conversaríamos quando voltassem para casa. Fiz o que qualquer pessoa racional faria naquela situação, invadi o armário de bebidas dos meus pais e fiquei bêbada. Como resultado, a conversa quando meus pais finalmente chegaram em casa foi confusa. Meu pai nem olhava para mim e minha mãe e eu não nos entendíamos. Ela simplesmente não acreditava que eu tinha sido instruída a usar branco e eu não entendia por quê. Finalmente, ela disse algo sobre tudo mais que aconteceu, e eu fiquei confusa, perguntando do que ela estava falando. Ela mencionou um suposto ultimato que eu teria dado a Bella. Nas horas seguintes, a verdade veio à tona. Nos últimos meses, Bella vinha construindo uma ficção com quase todos em minha vida, dizendo que eu estava mentalmente instável e loucamente apaixonada por Barret. Ela inventou uma teia de histórias absurdas e sistematicamente me difamou para minha família e amigos. Segundo ela, meu namorado terminou comigo por causa dos meus sentimentos por Barret. O que era mentira, ele me traiu e eu terminei com ele. Eu nunca disse a Bella que ela deveria escolher entre mim e Barret. Também era mentira que eu não poderia estar na festa de casamento porque não suportava o casamento dela com Barret, que supostamente era para ser meu. Bella também mentiu que eu tive um colapso antes da festa de noivado e por isso não estava lá. Eram mentiras sobre mentiras. Em todas essas histórias, Bella se pintou como uma amiga paciente e sofredora, tentando lidar com uma amiga claramente passando por um momento difícil. Ela demonstrou compreensão pelo meu amor não correspondido por Barret e empatia por como deve ser difícil para mim vê-la se casar com o amor da minha vida. Ela fez grandes esforços para tentar manter nossa amizade, apesar da situação complicada. A mentira durou tanto tempo que minha mãe literalmente não acreditava em mim. Finalmente, peguei meu celular e pedi para ela ler minhas mensagens com Bella. Pedi para ela mostrar qualquer evidência de tudo aquilo. Foi quando ela viu a foto do vestido branco que eu tinha enviado a Bella, com o polegar para cima dela. Eu tinha esquecido completamente disso. A ausência de qualquer ultimato ou drama sobre Barret em nossas mensagens, e a foto do vestido aprovado, fez minha mãe acreditar em mim. Ela ficou horrorizada por ter acreditado em uma narrativa falsa. Chamou meu pai e explicou tudo. Meu pai não é o tipo de pessoa que se quer irritar. Tivemos que gastar energia significativa para acalmá-lo, para que ele não fosse até a casa ao lado fazer um escândalo. Minha mãe ainda diz que eu fui um pouco ingênua por assumir que poderia usar branco no casamento de alguém, que eu deveria ter confirmado com as outras madrinhas sobre o que elas estavam vestindo, e que isso fazia parte do meu papel como membro da festa de casamento. Tudo bem, eu assumo isso, mas isso não muda o fato de que nunca tive a intenção de machucar Bella e que ela vinha me preparando para essa queda épica há meses. No dia seguinte, de ressaca em vários sentidos, enviei capturas de tela do meu histórico de ligações com Bella e uma foto do vestido aprovado para várias pessoas. Infelizmente, minha profissão acabou jogando contra mim nessa situação. Sou designer gráfico e as pessoas acreditavam que eu tinha manipulado a imagem. Se eu fosse manipular alguma prova, teria feito algo muito mais convincente do que simplesmente alguém curtindo uma imagem. Praticamente ninguém acreditou em mim, exceto minha mãe, meu pai e uma das outras madrinhas, uma amiga de Bella da faculdade que eu não conhecia bem. Ela estava lá durante o incidente do vestido e me encontrou nas redes sociais para dizer que, pelo meu olhar atônito, ela sabia que eu estava falando a verdade. Ela disse que Bella teve um caso grave de Covid no início do ano e, desde então, mudou como pessoa, tornando-se cruel e egocêntrica. Ela descreveu os eventos do casamento como horríveis e Bella como um monstro, e planejava cortar contato com ela agora que tudo tinha acabado. Portanto, só 3 pessoas, de centenas, não acham que sou a errada. Todo mundo pensa que sou. Minha reputação está destruída e minha vida em frangalhos. Não acho que sou a culpada, mas estou me submetendo ao julgamento do Reddit. Respondendo a algumas perguntas relevantes, sobre se Barret talvez tenha dito algo sobre ter sentimentos por mim que eu não retribuí, isso é possível, mas não estou ciente de nenhum incidente. Acho que talvez tenha mais a ver com a prima de Bella colocando veneno em seu ouvido sobre mim do que Barret realmente ter sentimentos por mim, mas isso é apenas um palpite, eu realmente não sei. Quanto à posição de Barret em tudo isso, a primeira vez que o vi depois do último Natal foi no ensaio, na noite antes do casamento. Eu o abracei, parabenizei-o e expressamos o quão empolgado ele deveria estar. Conversamos sobre minha viagem e como alguns dos nossos amigos tiveram seus voos cancelados. Foi uma conversa totalmente amigável. Cumprimentei Bella um pouco depois. No dia do casamento, não cheguei a vê-lo, pois não fui tão longe. Não faço ideia do que ele pensa de tudo isso, mas imagino que ele também acredite que sou uma perseguidora desequilibrada. Não entrei em contato com ele porque estou preocupada que isso alimente a narrativa de Bella. Sobre meus pais não estarem na festa de noivado, eles realmente não estavam lá. Pelo que entendi, era mais uma festa de noivado para amigos do que para a família. Meus pais sabiam que a festa de noivado tinha acontecido e acho que esperavam que eu fosse para casa para participar. Houve muita falta de comunicação entre minha mãe e eu. Meus pais têm uma inteligência emocional, bastante baixa e são desconfortáveis com emoções e dramas, então eles não investigaram muito a fundo. Minha mãe me perguntava coisas do tipo: então, Bella me contou um pouco sobre o que está acontecendo. Você está bem? E eu assumia que ela estava falando sobre meu ex-namorado que me traiu, enquanto na verdade ela estava se referindo ao meu suposto amor não correspondido por Barret.
Eu respondia algo como: estou lutando um pouco, mas estou superando. Vou ficar bem, obrigada mãe. E assim, continuávamos falando um do lado do outro. Olhando para trás, houve algumas coisas que minha mãe disse que me confundiram, mas eu não busquei esclarecimentos na época. Quanto à pergunta sobre por que eles nunca me perguntaram sobre meus planos de ir à festa de noivado, sinceramente, não sei responder. Não sei o que meus pais sabiam, quando os convites da festa foram enviados ou quando Bella disse a eles que eu não poderia ir. Tudo isso aconteceu sem eu saber. É difícil aceitar que meus pais pensaram que todas essas coisas estavam acontecendo comigo e não conversaram direito comigo sobre isso. Sobre o dia do casamento, eu fui excluída de todos os outros eventos do casamento, exceto o ensaio, que durou cerca de 30 minutos. Nunca fui incluída nos grupos de mensagens sobre o casamento, o que achei que era por causa do meu envolvimento de última hora. Os vestidos estavam em sacos para roupas e colocados em um cabideiro. Em algum momento, o vestido de noiva foi removido do quarto para ser passado a vapor. Não acho que ele tinha voltado quando tudo isso aconteceu, por isso Bella ainda estava de roupão. Meu entendimento era que ela queria fotos de nós ajudando-a a se vestir, e foi por isso que estávamos nos vestindo primeiro. Agora, suspeito que o tempo foi intencional. Eu era a única pessoa que achava que havia uma paleta de cores invertida, então não sei por que isso teria surgido em conversa. Falamos sobre muitas coisas, mas as cores do casamento não foram mencionadas. Parece que tanto eu quanto meus pais somos comunicadores ruins, e Bella contou com isso, esperando que eu não entrasse em contato com ela, os pais dela, as outras madrinhas ou meus pais para perguntar sobre os planos do casamento. Minha relação com meus pais é complicada, e acho que precisaria de um post inteiro no Reddit para explicar isso. Atualização. Postagem de 16 de janeiro de 2024. Quase 2 meses depois, fiquei indecisa sobre atualizar minha postagem, mas espero que, ao lerem esta atualização, vocês entendam o porquê. Por motivos de segurança, esta provavelmente será minha única atualização. Antes de começar, quero abordar uma questão que muitos comentaristas levantaram sobre meus pais. Muitos questionaram por que minha mãe, ao ouvir todas aquelas coisas sobre mim, não verificou se estava tudo bem ou me confrontou. Isso se deve ao fato de eu ser uma apóstata. No ano passado, deixei a religião na qual fui criada, a mesma em que Bella ainda está envolvida, o que dá a ela maior credibilidade aos olhos dos meus pais. Minhas opiniões políticas também diferem das dos meus pais. Eu era vista como uma pecadora, capaz de qualquer ato maligno, por ter virado as costas aos princípios bíblicos. Suponha que a comunidade religiosa da cidade também tem a mesma visão sobre mim. Apesar disso, tentei manter um relacionamento com meus pais. Sou filha única e eles são minha única família, mas havia tensão e distância. Por exemplo, não contei muito aos meus pais sobre meu término, pois as circunstâncias reforçariam algumas das piores crenças deles sobre mim. Também é por isso que não estive em casa no último ano e assumi que as coisas estavam tensas entre Bella e eu. Não mencionei isso antes porque, como muitos apontaram, minha postagem já estava muito longa e esta também será. Eu teria imaginado que os eventos do casamento piorariam meu relacionamento com meus pais, mas, inesperadamente, nos aproximou. Acho que muitas das opiniões fortes dos meus pais sobre mim eram mais sobre como eles sentiam que minha saída da igreja refletiria neles na comunidade. Mas agora que a comunidade se voltou contra mim e o pior aconteceu, eles me apoiaram. Eles travaram uma guerra santa em sua igreja em minha defesa nos últimos meses, o que estranhamente solidificou que meus pais realmente se importam comigo, apesar das nossas diferenças. Então, nesse aspecto, este evento terrível foi uma bênção. Muita da estranheza entre nós no último ano desapareceu e realmente parece que eles escolheram um lado, o meu. Tivemos um ótimo feriado juntos, então, de certa forma, estou feliz que isso aconteceu. Quanto à atualização, imediatamente após o casamento e a postagem, fiz como sugerido e enviei uma gravação de tela das minhas mensagens de texto com Bella, todas elas, voltando meses, para combater a narrativa dela de que eu era instável e explicando meu lado da história. 3 grupos emergiram como resultado da situação. Primeiro, meus amigos do ensino médio, a maioria religiosos, que foram fortemente influenciados por Bella. Nenhum deles ficou ao meu lado, exceto uma madrinha que já havia entrado em contato comigo. Em seguida, estavam os amigos da faculdade mais próximos de mim. Nenhum deles havia ouvido a campanha difamatória de Bella e aceitaram as evidências imediatamente. Vários deles me disseram que nunca realmente gostaram de Bella e que ela falava mal de mim pelas costas. Isso foi uma novidade para mim, mas também um alívio, porque essas são as relações que mais quero manter, e parece que não as perderei. Os amigos da faculdade mais próximos de Barret simplesmente não se importaram muito. Muitos desses caras são típicos bros que evitam drama, então não estou surpresa que eles não estejam ansiosos para analisar e julgar as evidências. Não há mais hostilidade vindo dessas pessoas, mas também não há apoio. Posso conviver com isso. Quanto à família nuclear e estendida de Bella, desisti deles. Quando voltei para o Natal, tentei falar com os pais de Bella, que eram como pais para mim, mas eles se recusaram a abrir a porta. Deixei uma carta na caixa de correio deles, que foi ignorada. Em geral, as coisas se acalmaram e estabeleceram um novo normal. Foquei na minha vida, no meu trabalho e em seguir em frente. Fui para casa nas férias e passei tempo apenas com meus pais. A vida estava ok. Então, no dia 1º de janeiro, entrei em uma conta de e-mail antiga que não usava há um tempo para redefinir uma senha. No espírito de organização digital de ano novo, comecei a passar por mensagens antigas, com a intenção de fechar essa conta de vez, quando vi um e-mail do meu ex com o assunto "eu ganho".
Não consigo descrever o soco no estômago que senti ao ver aquele e-mail. Até agora, me sinto paralisada só de escrever sobre isso. Meu ex, vamos chamá-lo de Matthew, era o namorado perfeito até que não era mais. Ele se tornou extremamente controlador depois do nosso primeiro ano de namoro. Queria controlar o que eu vestia, o que comia, com quem conversava, com quem me conectava e o que postava nas redes sociais. Ele foi muito astuto e sutil na maneira como me desgastou lentamente ao longo do tempo. Mas então ele cometeu um erro. Descobri que ele estava me traindo e acordei o suficiente para sair daquela situação. O término foi um pesadelo vivo. Ele se recusou a permitir que eu terminasse com ele. Nós morávamos juntos. Ele instalou software de rastreamento no meu telefone e colocou um dispositivo de escuta no meu carro. Ele tinha pessoas no meu trabalho me monitorando e reportando seus movimentos. Eu não conseguia me livrar dele, nem me esconder. Ele continuava aparecendo. Chegou a manter meu cachorro como refém. A polícia foi inútil porque ele nunca foi fisicamente violento e era cuidadoso para não deixar ameaças por escrito. Eu vivi em um inferno absoluto por meses, sob o terror de ele aparecer novamente. Mudei de emprego, número de telefone, endereço, conta de e-mail e mantive meus perfis de mídia social privados. Este foi o único lugar que esqueci de bloqueá-lo. O e-mail eu ganho foi enviado no dia seguinte ao casamento. Ele disse que havia se aproximado de Bella depois que terminamos. Se autodenominou o arquiteto da minha derrocada. Disse que alimentou a paranoia de Bella sobre mim e Barré e que juntos planejaram meu castigo. Disse que perder todas as pessoas importantes na minha vida era o que eu merecia. Depois, sugeriu que deveríamos voltar, a menos que eu quisesse que mais coisas infelizes continuassem acontecendo. Sim, ele é um lunático delirante. Demorei um tempo para me recompor e me reorganizar após ler isso. Desmoronei por alguns dias, mas minha mãe me ajudou a me reerguer e agora sabe dos detalhes do que aconteceu com Matthew. Ela me conectou com um amigo da família que é advogado e está me ajudando a conseguir uma ordem de restrição contra Matthew. Eu tinha tentado durante o período de perseguição, mas não pude pagar um advogado e foi negado. Acho que com a evidência do e-mail e o advogado dizendo as coisas do jeito certo, desta vez será concedido. No entanto, a audiência ainda está a algumas semanas de distância. Será por Zoom e Matthew terá a chance de estar lá. Estou aterrorizada só de pensar em vê-lo, mesmo que seja apenas em uma tela. Se você estiver lendo isso, Matthew, saiba que não estou tão aterrorizada a ponto de não usar um taser em você se você se aproximar de mim novamente. Depois de lidar com minha própria segurança, percebi que estava em posse de provas absolutas de que o incidente do casamento foi uma armação. Pensei em divulgar isso em todos os lugares, mas ainda sinto muita vergonha de ter estado em um relacionamento abusivo e não consigo fazer isso. Então decidi apenas encaminhá-lo para Barré com uma breve explicação. Barré não respondeu ao e-mail. Não sei o que aconteceu na casa de Bella e Barré depois disso, mas o que sei é que 2 noites depois, Bella dirigiu bêbada até a casa dos meus pais e, ao tentar estacionar na garagem, atropelou a caixa de correio deles. Quando meus pais atenderam a porta, ela começou a gritar, me acusando de ser uma destruidora de lares. Durante seus delírios alcoólicos, meus pais conseguiram descobrir que Barré havia deixado Bella. Os pais dela foram chamados da casa ao lado para buscar a filha bêbada. Meu pai disse que eles pareciam extremamente envergonhados. Sei que muitas pessoas aqui provavelmente estarão comemorando que Bella enfrentou um pouco de karma, mas eu não sou uma delas. Matthew é um monstro e eu sei em primeira mão o quão charmoso e convincente ele pode ser. Bella, assim como eu, caiu na atuação dele. A felicidade dela também foi destruída por Matthew e eu tenho muita dificuldade em culpá-la agora que sei que ele estava manipulando os bastidores. Mas ela também fez suas escolhas. Não sou ingênua ao ponto de me reconciliar com ela. Minha principal prioridade é minha segurança e qualquer pessoa que tenha laços com Matthew é alguém de quem preciso me manter distante. Bella terá que encontrar seu próprio caminho de volta ao bem. Uma vaga se abriu na minha equipe em outro país. É um cargo de gerência, o que seria uma promoção para mim, e meu chefe acha que eu deveria me candidatar. Embora seja mais difícil ficar ainda mais distante dos meus pais, acho que estar em um novo país pode ajudar a cultivar uma sensação de segurança para mim, algo que não tenho certeza de poder conseguir nesta cidade agora. Então, isso pode ser o próximo passo para mim. Não sei realmente como encerrar isso adequadamente, estou apenas cansada. Obrigada pelo apoio, Reddit. Provavelmente não entrarei mais nesta conta.